Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 7 da Escola Sabatina, Adorando o Criador. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus os abençoe. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido até agora. Nos dê a Tua sabedoria, nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nos auxilie no estudo da Tua mensagem. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, começamos com o verso para memorizar, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aproveitando para responder aqui um questionamento, isso é uma amostra, isso está em Apocalipse 4:11, né? Apocalipse capítulo 4, verso 11. Vou até aproveitar para colocar aqui o texto, né? Veja só. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, Apocalipse 14:10. E adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam suas coroas diante do trono. Olha só, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ou seja, Deus sendo adorado, honrado, exaltado, glorificado pelo que Ele faz. Então, hoje, diferente daquela época, quando se diz, por exemplo, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, essa frase, ela não coincide, ela não condiz com o texto bíblico, não é? Na época de Jesus, se isso fosse dito, possivelmente ele seria dito com que sentido? A mesma frase, não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Seria dito em que sentido? Eu não adoro apenas pelo que ele faz, mas também e principalmente pelo que ele é, não é? Então, vamos dar um exemplo aqui em 1 Coríntios 4:20. Primeira carta aos Coríntios 4:20, que diz o seguinte, olha só: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Bom, veja só. Se o reino de Deus não consiste em palavras, o que ele quis dizer com o reino de Deus não consiste em palavras? Né? Se você for pesquisar aqui, por exemplo, o termo palavras, você vai ver, e lembraram-se das suas palavras, Lucas 24, lembraram-se das palavras de quem? Das palavras de Jesus. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores. Então, o reino de Deus, no sentido da mensagem de Deus, a pregação de Deus, consiste em palavras, obviamente. O que semeia, semeia a palavra. Marcos 4:14, lá da parábola, não é? Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Então, é óbvio que o reino de Deus consiste em palavras. Bom, mas como entender então a palavra de Paulo? Naquela época, era o equivalente a dizer: o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas também em poder. Então, esse é o sentido. Quando ele fala o reino de Deus não consiste em palavras, não é que não se possa falar, ou que a mensagem do reino não consiste em palavras também. Mas ele quis dizer, o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas também, e principalmente nesse caso, em poder. Aqui da mesma forma, eu não adoro a Deus apenas pelo que Ele faz, mas também e principalmente pelo que Ele é. E é isso que acontece aqui, ele é adorado pelo que Ele faz e pelo que Ele fez, por ter sido o Criador, por ter criado todas as coisas, né? Pela Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Por que existe o universo, com toda a sua majestade e a grandeza de suas criaturas surpreendentes? Que grande contradição lógica haveria se o universo e nós que estamos nele não estivéssemos aqui?
De acordo com a mais recente teoria científica, e elas tendem a mudar, o universo não existia antes. Em outras palavras, a nossa existência seria acidental. Seria um milagre estarmos aqui. E apesar de todos os tipos de mitos sobre o surgimento do universo a partir do nada, ou de algum tipo de equação matemática, o universo existe porque Deus, o Criador, o fez, bem como tudo que nele há. O que não quer dizer que não possa existir uma explicação matemática para a existência do universo e que essa explicação, inclusive, ela esteja bem guardada ali na mente de Deus, né? Deus tem o domínio de todas as coisas, né? Deus tem o domínio de todas as equações matemáticas que você tiver, que você vier a imaginar e as que nós também não consigamos imaginar, né? Companheiro na tribulação, lição de domingo. Pede para ler Apocalipse 9, Mateus 13, Atos 14, João 16. Qual é a mensagem para todos que procuram seguir a Jesus? Bom, separado do apoio da família, dos amigos e da comunidade cristã, João não foi deixado sozinho nas tribulações. O ministério dele não tinha terminado. Um ser angelical de brilho deslumbrante o visitou. Essa mensagem de Jesus ecoaria pelos corredores do tempo através dos séculos. Era uma mensagem de esperança para todas as gerações. Mensagem séria de advertência e de encorajamento, à medida que nos preparamos para enfrentar as provas dos últimos dias. A questão central do Apocalipse é a adoração. A verdadeira adoração, a adoração ao Criador, nos permite descobrir o real propósito da vida. Ela não só nos dá algo pelo que morrer, mas mais importante, nos dá algo pelo que viver. Então, o Apocalipse é sobre verdadeira e falsa adoração, né? Ou seja, não tem meio termo, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Então vamos lá começar em Apocalipse 1, verso 9. Veja só. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, né? Notificou ao seu servo João. E João é o quê? João é um profeta. Olha só. Bem-aventurado que lê aquele que ouve as palavras da profecia. Ou seja, João é um dos profetas posteriores a João Batista, por exemplo, né? Então, ele é um profeta. No verso 9 nos diz: Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Jesus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, ele estava por causa de Jesus, por causa do testemunho de Jesus, por falar de Jesus, por viver conforme a mensagem de Jesus, ele estava preso ali na ilha de Pátimos. E, inclusive, por ter habilidade de profecia, por ter o dom profético de Deus, né? Ele estava ali, ele foi escondido ali. E ali Deus o usou. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ouvi detrás de mim uma grande voz que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve no livro e envia as 7 cartas que estão na igreja da Ásia, né? E virei para ver quem falava comigo. Vi alguém semelhante ao Filho do Homem. E aqui então, a mensagem foi o quê? A mensagem foi de encorajamento. Olha, não desanime, né? Deus, eu continuo com vocês e vou fortalecer você e vou te ajudar para continuar a pregação da mensagem, independente de onde você esteja. Mateus 13, 21, né? Vamos lá. Aqui é a questão da parábola do semeador, né? Ouvindo alguém a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. É o que foi semeado ao pé do caminho. Em Pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Então a pessoa até se anima em ter ouvido a mensagem, mas não permite que essa mensagem se enraize na sua vida. Permite apenas ali o aspecto emocional, talvez. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, aqui, a mensagem é o quê? Que nós precisamos permitir que a palavra de Deus crie raiz, crie firmeza no nosso coração, ou seja, refletindo sobre ela, buscando tirar as dúvidas, porque, veja só, o primeiro simplesmente não entendeu e não fez questão de buscar para entender. O segundo até talvez tenha entendido, tanto que se animou com a mensagem, mas não deixou que a mensagem criasse raiz, ou seja, não permitiu se aprofundar na mensagem e logo a abandonou porque não tinha firmeza, não buscou mais a mensagem para se fortalecer essa pessoa. Agora vamos lá em Atos 14, 22. Olha só, vamos a partir do 15. E dizendo: Senhores,
Bom, vamos a partir do 14, tá? Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando. Ou seja, o rasgar era o sinal ali de angústia, ele mostrando que eles estavam angustiados ali, que eles não aceitavam o que estava acontecendo ali, né? E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Vos anunciamos que vos convertais. Então, as pessoas estavam querendo adorar a Paulo e a Barnabé ali, né? E ele fala, e vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Veja, a mesma mensagem do Apocalipse. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiou-vos lá do céu, dando chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. Dizendo isso, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Veja as dificuldades pelas quais os apóstolos passavam. Ou seja, eles pregavam o que tinham que pregar, independente de qual fosse a consequência do público, né? Mas, rodeando-os os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja que ele não apenas falou isso ali no alto do apartamento de luxo dele, com um helicóptero para poder voar para todo lugar que quisesse, em virtude de ter se enriquecido com a mensagem do Evangelho. Não, ele não fez nada disso. Ele falou para que eles se animassem porque passariam por tribulações. Veja a tribulação pela qual eles tinham acabado de passar. Então ele não estava falando de uma coisa que ele não vivia, né? Ele não estava dizendo para as pessoas passarem por tribulações enquanto ele estava ali bem e enriquecendo cada vez mais. Não, ele estava falando das tribulações porque, inclusive, ele estava passando por tribulações. João 16. E qual é a mensagem nesse caso para nós? Que nós vamos passar por tribulações e devemos perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. João 16:33. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Porque falas as coisas abertamente, ou seja, especifica bem para as pessoas, mostra bem para as pessoas o significado das coisas, né? Independente das consequências. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chegou a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Olha que palavra dura e ao mesmo tempo que palavra maravilhosa, linda, né? Em que ele fala: olha, vocês vão me abandonar, mas Deus está comigo. Então isso me dá força, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, basicamente, o que Jesus está querendo dizer aqui para eles, dizendo para eles é o seguinte: olha, estou dizendo isso para vocês, não para vocês ficarem alarmados, não, mas para vocês terem paz. Olha, eu sei o que vai acontecer, Deus vai me fortalecer, isso vai acontecer com vocês também. Vocês vão ser abandonados por alguns, vocês vão ser traídos por alguns, vão ser perseguidos por causa da mensagem, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E pelo poder que será dado a nós, né, assim como foi dado a eles, eles também venceriam pelo poder de Deus, né? Então a mensagem é uma mensagem de ânimo diante da aprovação. Veja, Jesus não omite a aprovação. Jesus não tenta adorar a pílula, vamos dizer assim, né? Jesus não tenta amenizar a situação. Ele fala: olha, vocês vão ser perseguidos. Eu fui perseguido e vou continuar a ser abandonado, inclusive por vocês. Mas tenham paz. Eu venci e o meu poder vai ser concedido a vocês também. Vocês vão vencer. Adorem o Criador. Lição de segunda, a pergunta 2. Como termina a mensagem do primeiro anjo? Qual é o apelo final dessa mensagem da hora do juízo? Então, primeiro nós vamos separar Apocalipse 14, verso 7.
Depois nós vamos preparar Isaías 40, João 1, de 1 a 3 e Romanos 1, 20. Então vamos lá. Qual o apelo final? Como termina a mensagem do primeiro anjo e qual o apelo final dessa mensagem da hora do juízo? Apocalipse 14, 7 termina com um claro apelo para adorar o Criador. Esse convite é especialmente importante no presente, quando grande parte do mundo científico e até mesmo do mundo cristão aceitou a evolução, o ensino que ataca o cerne de tudo e o que é bíblico e cristão. Se a evolução fosse verdade, nossa fé seria uma mentira, né? A palavra hebraica para criar é bara, né? Verbo usado apenas exclusivamente com o próprio Deus como sujeito. Para termos uma pequena ideia do quão ilimitado é o poder de Deus, consideremos apenas um objeto de sua criação, o Sol, que produz energia em 1 segundo do que a humanidade produziu por meio do petróleo, gás, carvão, fogo desde o início dos tempos. O Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1.392.000 quilômetros. Então você imagina, vamos pensar o diâmetro, né? Vamos pensar em alguma coisa circular aqui, né? Eu não tenho no momento, né? Mas pense em alguma coisa circular. Vou até colocar aqui para vocês verem, né? Então, olha aqui para vocês verem, né? Então, eu acredito que esteja sendo possível ver aí, né? Olha só. Quando você pega... Aqui seria o equivalente a uma corda, né? Numa circunferência. A maior distância, então você pode, se você pegar daqui para cá, você vai ter uma distância. A maior distância entre dois pontos aqui de uma circunferência, né, quando você pega esse ponto e esse ponto, essa é a maior distância entre eles. Essa maior distância entre esses dois pontos é o diâmetro. Você pode ter várias formas aqui, então entre esse ponto e esse ponto, né, eles serão um diâmetro aqui. Se você pegar um ponto aqui, passando pelo meio e cortar aqui, né? Então você vai ver a maior distância. Agora vamos ver, por exemplo, o diâmetro do Sol. Então, olha só, o Sol, o diâmetro do Sol, 1.392.700 quilômetros. Esse é o Sol. Então, pensando aqui nessa circunferência, se você pegar um ponto, de um ponto até o outro ponto no Sol, que é a maior distância entre esse ponto e esse ponto, ela será o diâmetro. Esse diâmetro é de 1.392.700. Da Terra, 12.742. Da Lua, 3.474. Mercúrio, 4.879. Então, olha a diferença do diâmetro do Sol em relação ao diâmetro da Terra, não é? Mas ele é apenas uma das cerca de 100 bilhões, 100 mais 3 zeros, 1.000, mais 3 zeros, milhões, mais 3 zeros, bilhões, né, de estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea. Uma estrela chamada Pistola emite 10 milhões de vezes a energia gerada pelo nosso Sol. 1 milhão de estrelas do tamanho do nosso Sol podem facilmente caber dentro da esfera da estrela Pistola. Como pode nossa mente compreender a criação? É claro que esse comentário da lição não teve o intuito de comprovar a existência de Deus, mas de mostrar para nós que isso que nós temos uma série de coisas, né, que são denominadas o ajuste fino do universo. Por exemplo, a distância da Terra em relação ao Sol, a distância da Lua em relação à Terra, as forças, né, força nuclear, né, forte, fraca, né, já tem variações a respeito disso, né, questão gravitacional, a questão eletromagnética, um ajuste fino no universo, a composição de oxigênio no universo, uma série de fatores, né, que só podem ser explicados tendo em mente um planejamento. Tendo em vista esse planejamento é que essas coisas podem ser explicadas, né? Então, por isso, por exemplo, a questão do design inteligente, que é uma proposta de mostrar com um embasamento nas informações científicas disponíveis de que tudo mostra um planejador, que existe um planejamento. A vida não poderia ter surgido
sem planejamento, a impossibilidade química do desenvolvimento da vida, do seu progresso lento, sucessivo, gradual, por meios naturalísticos, isso não poderia ter ocorrido. Então só Deus, só a existência de um ser inteligente, do que nós cremos ser o Deus da Bíblia, mas cientificamente só a existência de um ser inteligente pode explicar a existência da vida, esse ajuste fino no universo, as coisas tendo uma precisão tão grande que uma variação mínima entre elas poderia prejudicar o andamento do universo. Se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, ela seria absorvida e destruída. Um pouquinho mais longe, ela iria embora no universo, né? Embora aí sem calor, sem nada, não haveria vida. Se a Lua estivesse um pouquinho mais perto da Terra, ela seria atraída, seria um desastre. Se ela estivesse um pouquinho mais longe, ela também ficaria solta. Então, uma série dessas coisas que ajudam a entender esses conceitos, né? O aspecto da antevidência, ou seja, de que as coisas foram preparadas de forma planejada, inclusive prevendo certos riscos pelos quais elas iriam passar, né? Então, poderiam passar. Então, existe uma série de fatores, né? Toda a variação que nós vemos, né? Por exemplo, a variação entre os cães, a variação entre os gatos, entre os humanos, os símios, primatas, etc. Todas essas variações, elas não são resultado de uma informação nova e sucessiva que venha no código genético. Elas são parte de uma coisa chamada variabilidade, né, biológica normal, ou seja, a variação dentro de algo que já existe no nosso código, né? Então, há uma variação entre cães e eles continuam sendo cães, há uma variação entre os felinos e continuam sendo felinos, há uma variação entre os mamíferos, continuam sendo mamíferos, há uma variação entre humanos, continuam sendo humanos, e assim sucessivamente. Todas essas variações, elas estão dentro ali de uma variabilidade que já existe no nosso código. Então, todas essas informações, elas jorram à nossa frente e mostram: existe um ser extremamente inteligente, Então, extremamente inteligente significa o quê? Que ele tem uma inteligência que não se pode medir, uma inteligência que pode ser considerada infinita. Então, ele pode ser seguramente, só tem uma palavra para expressar isso: onisciente. Ele precisa ter uma capacidade fora de qualquer medição, e o infinito, você sabe que o infinito é uma medida tão grande quanto se queira. Então, ele tem uma capacidade tão grande, um poder tão grande para fazer as coisas, que não há como mensurar, não há como medir. Então, isso pode seguramente ser classificado como um poder infinito, ou seja, ele é onipotente. Então, ele é onisciente, ele é onipotente. E para que ele controle tudo isso com toda essa precisão, né, ele precisa ter condição de antever tudo isso, de saber como isso vai funcionar para ter toda essa harmonia. E diante disso, da decorrência lógica disso, ele tem que ter uma capacidade, né, de habitar, de transpor, de estar além da questão do espaço-tempo. Então ele precisa ter uma capacidade fora da nossa compreensão em termos de poder estar em algum local, né? Então ele precisa ter uma capacidade tão grande que não se possa mensurar em relação a estar em um local e ter, diante dessa sabedoria e desse poder, além de toda a medição, ele pode estar em todo lugar. Ou seja, ele tem uma capacidade que pode ser considerada infinita, tão grande quanto se queira, uma capacidade de onipresença, não é? Então ele preenche esses requisitos, não é? E mesmo com as informações científicas de que nós dispomos, nós conseguimos sim enxergar esse planejamento, né? Nós temos, dentre os autores adventistas, né, nós temos autores adventistas que falam que, por exemplo, A Ciência Descobre Deus é um livro muito bom que fala sobre esse assunto, né? A Origem também, né? Nós temos também eu não vou me lembrar o nome de todos os livros, mas nós temos livros de adventistas. Nós temos também muito material dos adventistas. Eu não vou ter aqui comigo no momento, mas posteriormente eu passo para vocês, né? Deixa eu só colocar aqui, eu acredito que eu acho, né? É muito importante a questão de adorar a Deus, né?
Ariel Aruth, né? Roth, eu não sei exatamente, mas é um livro muito bom, né? Tem um livro também que fala sobre origem, né? Também, se eu não me engano, é dele, né? E outros livros. Nós temos, por exemplo, Adalto Lourenço, né? Que, se eu não me engano, ele é físico, muito importante também. Ele fala muitas coisas para nós, né? Existem também os anteriores a eles, né? Nós temos aí o próprio Michelson Borges, que tem defendido bastante essa bandeira, né? Nós temos o Marcus Eberlin, ou Eberlin, né? Que é um defensor aí, um químico notável, né? Notável, inclusive, pela sua produção acadêmica e notável também pela sua coragem em defender isso, né? Nós temos aí a Sociedade do Design Inteligente aqui no Brasil, né? Que tem defendido isso. Então, ou seja, nós temos a mensagem aí de que é necessário que tenha havido uma inteligência, um ser inteligente, não apenas uma inteligência que não seja um ser, né? Mas um ser inteligente que desenvolveu tudo isso. Isso está cada vez mais clamando aí no deserto do mundo, no deserto dos cientistas e por aí afora, né? Então vamos lá, Apocalipse 14:7, nós já conhecemos, não é? Nós já lemos o contexto disso, né? E ele diz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Esse é o ponto, né? Olha, vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Adorai aquele que fez tudo isso, né? Então essa é a mensagem de Apocalipse 14:7, que vem em seguida dizendo assim: olha, Babilônia cai e aqueles que adoram Babilônia é melhor deixarem de adorar, porque ela não vai dar nenhum bom futuro para vocês, pelo contrário, vai dar um mau futuro. Isaías 40:26. Isaías 40:26, né? Olha só, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É o que estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, que reduz a nada os príncipes, torna coisa vã o juízo da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra, e o seu tronco já se secam. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele chama a todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó? E tu falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Veja só o que a Bíblia está dizendo assim: ele tem uma capacidade de compreensão infinita. Como vocês acham que ele fez tudo isso que existe? Ele precisa de uma capacidade infinita de entendimento, uma capacidade acima de toda compreensão, uma capacidade além de toda compreensão, assim, extremamente ampla, não é? João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E por fim, Romanos 1:20. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder. Então, ou seja, não tem como você olhar para as coisas que existem no mundo e não enxergar que existe um ser com eterno poder, com divindade, com a capacidade além de toda compreensão humana, de toda compreensão de qualquer ser existente. Se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, tendo reconhecido a necessidade de um ser inteligente para ter criado tudo,
Não glorificaram como Deus, nem reconheceram, sequer reconhece que ele existe. E quando reconhece, é para muitas vezes ridicularizar, né? Quando aparentemente reconhece, muitas vezes, né? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seu discurso se desvaneceu, seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e imagem de Deus corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que muitas vezes quando se questiona Deus, se faz uma visão humana de Deus, não é? Assim, ele não atende às minhas expectativas, então eu não creio nele, independente do que os fatos, as informações me mostrem, né? Um Deus que está próximo. O Deus da criação, que trouxe à existência só a lua e as estrelas, cujo incrível poder criou este planeta, se interessa por nós. Leia 2 Coríntios, Salmos, Atos, Colossenses. O que esses versos nos ensinam sobre a proximidade de Deus conosco? Então vamos lá. 2 aos Coríntios 5, 17. Salmos 139. Salmos 139. Atos 17. Colossenses 1. Então vamos lá. O que esses versos nos ensinam sobre a proximidade de Deus conosco? Teólogos falam sobre a transcendência divina. Esse conceito de transcendência, esse é o conceito de que Deus existe acima e sobre toda a criação, ou seja, ele precisa ser atemporal, no sentido de que ele está além do tempo e do espaço, de alguma forma que nós ainda não conseguimos compreender, talvez não consigamos antes dele poder falar isso para nós, por exemplo, na eternidade, mas ele está além do tempo e do espaço, ele está além de qualquer possibilidade de mensurar em alguma dimensão, não, ele está além de tudo isso. Acima de toda a criação, a capacidade dele está além da compreensão nossa, né? Nós compreendemos alguns pontos, quanto mais estudamos, mais compreendemos, né? Mas também falam sobre a imanência divina, isso é, que Deus também, de alguma forma, existe dentro do nosso mundo e, como mostra a história bíblica, está envolvido com o planeta de forma profunda e inerente, ou seja, ele consegue adentrar a nossa dimensão quando ele quer. Agora, nós não conseguimos adentrar a dimensão a que ele pertence, a que ele esteja, no caso de ele estar numa dimensão diferente da nossa, nós simplesmente não conseguimos isso, mas ele consegue transitar quando ele quer aqui e quando quiser estar lá, e ele consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Por isso nós entendemos a ideia de onipresença, né? Uma capacidade infinita, além de qualquer mensuração, tão grande quanto se queira, de presença em vários lugares ao mesmo tempo. Embora o Senhor habite no alto santo lugar, ele também está com contrito e abatido de espírito. Não há como ser mais íntimo e próximo que isso, quando Jesus fala, por exemplo, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. É reconfortante saber que Deus, que é tão grandioso em poder, ama e cuida de nós. Quarta-feira, Evangelho, Juízo e Criação. Observe a mensagem do primeiro anjo, o Evangelho eterno, hora do juízo, a adoração ao Criador. Quando estivermos diante do Criador no juízo, somente o Evangelho nos dará esperança. A mensagem de Deus como Criador é central para a verdade presente. No entanto, em meio ao ataque do pensamento evolucionista, Deus suscitou uma igreja, um povo cujo próprio nome é testemunho contra a crença da evolução. Obviamente, quando nós falamos Deus suscitou uma igreja nesse caso, nós estamos falando que Deus suscitou um povo, né? Existe uma série de pessoas que falam a favor da criação, né? Esse pensamento ele é cada vez maior, ele está aí, muitas pessoas falando, né? O Marcos Eberlin, por exemplo, ele é de uma igreja, o Adalto é de uma outra igreja. Existem membros do design inteligente que sequer frequentam igrejas, estão defendendo aí não necessariamente o criacionismo, mas a ideia é de que é necessário um planejador com características muito similares ou iguais às características do Deus bíblico. Então,
As pessoas estão aí descobrindo a criação cada vez mais, né? Deus não está restringindo a pregação da existência desse Criador a uma igreja formal aqui nesse mundo, mas isso não quer dizer que a nossa igreja não esteja trabalhando, e muito em função disso, quando eu digo assim, algumas pessoas pelo menos, né? Como o nosso irmão Ariel, que fez o livro A Ciência Descobre Deus e fez também o livro sobre a origem, né? O nosso irmão Michelson Borges, alguns outros irmãos que têm defendido a questão da criação, o próprio, biblicamente falando, o próprio pastor Sérgio Monteiro, o nosso pastor Tiago também, né? Eu não lembro o nome dele aqui. Tiago Santana, né? Nosso irmão Tiago Santana. Existem várias pessoas defendendo aí, né? Essa causa. Leia Efésios 3, Colossenses 1, Apocalipse 4 e Romanos 5. O que esse texto ensina sobre Jesus como Criador e Redentor? Então vamos lá, Efésios 3, Colossenses 1, Apocalipse 4 e Romanos 5. Né? Às vezes você talvez não tenha paciência aí de procurar, né? Para estudar a Bíblia, nós precisamos ter paciência, né? Não tem como você fazer um estudo aprofundado, analisando os textos com cautela, sem paciência, né? Não dá para pegar a lição e simplesmente, né, fazer de qualquer forma, né? Tem lições que elas são mais curtas, então o tempo dela acaba sendo mais curto, mas nós temos que estudar, né? Nós temos que a fundo contextualizar os textos, assim fixa melhor na nossa mente e nós conseguimos realmente entender o que estamos lendo, né? Não apenas ler versos isolados ou ler o comentário só para passar batido, né? Note o quanto Jesus como Criador está intimamente ligado a Jesus como Redentor. Seu papel como Redentor também é questionado no que diz respeito à evolução e não a questão só como Criador. Jesus nos redime do pecado, da morte, sofrimento, violência. Só que na ideologia da evolução, ela afirma que pecado, morte, sofrimento e violência são os próprios instrumentos da criação. Deus nos redimiria do processo que Ele teria usado para nos criar? Essa é uma mentira perigosa, ou pelo menos essa é uma ideia perigosa, né? O que piora tudo é que a evolução zomba da crença da morte de Jesus. Há uma ligação entre Adão e Jesus. Contudo, em nenhuma das teorias evolucionistas, um Adão sem pecado poderia ter introduzido a morte. Ou seja, se os seres estão se desenvolvendo de um ser unicelular até chegar a nós, com toda a nossa capacidade mental, intelectual, então, evidentemente, não cabe aí a ideia desse ser. Por isso, eles tentam tanto blindar, né, barrar essa crença. Então, vamos lá, Efésios 3, 9. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar, esclarecer a todos a administração desse ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Colossenses 1, 13 a 17. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com alegria, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o monôgenes, né? Monôgenes de toda a criação, né? Ele é um ser único em relação a todo o aspecto de criação. Por quê? Porque nós entendemos que ele, tendo toda essa capacidade, sendo a imagem do Deus invisível, ele se fez homem, conforme a Bíblia fala, né? Ele diz inclusive, né? Ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Ele fala, eu tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Este mandato, essa autorização, né, esse direito eu recebi do meu Pai para poder vir aqui,
oferecer minha vida e retomá-la. Então ele fala, eu tenho esse poder. Então veja, não é um ser comum. Qual ser que não represente a imagem do Deus invisível? E aí existe todo um aspecto aqui relacionado ao termo imagem, né? Teria essa capacidade. Então veja, quando ele fala o primogênito de toda a criação, ele não está dizendo que ele foi o primeiro ser criado. Ele está dizendo que, em relação aos seres que já habitaram aqui, quando ele habitou aqui, ele habitou como um ser o quê? Como um ser criado, como um ser humano, né? Que veio de Maria ali, né? E, no entanto, ele é um monógenes, né? Ele é único, é um ser único. Por quê? Porque sendo a imagem do Deus invisível, ele veio aqui e viveu e morreu por nós, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, ou por meio dele, né? E na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, ou por meio dele, e para ele. Só por ele? Não. Só para ele? Não. Mas também por ele e também para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então veja, quando ele fala que ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, não está dizendo que ele foi o primeiro a morrer. Mas e Apocalipse lá que fala, né, o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo? Jesus não foi morto lá na criação do mundo. Ele foi preparado para morrer na criação do mundo. Então nós temos que entender Apocalipse à luz de todo o restante da Bíblia, né? Então quando aqui fala que ele é o princípio e primogênito, ou o único dentre os mortos, um ser único dentre os mortos, quer dizer, pelas suas características ele tem preeminência. Então quando fala aqui que ele é primogênito da criação, assim como quando fala que ele é primogênito e princípio dentre os mortos, está falando sobre a sua preeminência em relação a todos os outros seres. Obviamente não em relação ao Pai, mas em relação a todos os outros seres, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Não tem como fugir disso. Toda a plenitude nele habitasse, né? Apocalipse 4:11. Nós já lemos aqui, né, a questão dele ser adorado por tudo que ele faz, né? Que é inclusive o verso para memorizar, e Romanos 5:17-19. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Como pela desobediência de um só homem muitos foram pecadores, assim pela obediência de um muitos são feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça supera toda a graça de Deus oferecida ao ser humano, aquele obviamente que se arrepende, ela supera toda e qualquer maldição em relação ao pecado, todo e qualquer problema relacionado ao pecado. O que esse texto ensina sobre Jesus como Criador e Redentor? Ensina que ele é Criador por excelência, que ele tem a preeminência em tudo, que ele é o nosso Criador, ele que nos fez, fomos feitos por ele e para ele, por meio dele e para ele, né? Que ele é a imagem do Deus invisível, ele é o ser único em relação a tudo que já existiu nesse mundo, inclusive ele se tornou o primogênito da criação no momento em que ele encarnou e veio aqui, né, viver nesse mundo, ou seja, ele habitou aqui como um ser criado, porque ele habitou aqui como um homem, né? Mas nós sabemos que as características que ele fala, né, inclusive quando questionam ele, fala assim, que não iriam apedrejá-lo, né, pelo que ele fez, mas por fazer-se igual a Deus, não é? O Criador na cruz. Não importa o quanto admiremos e adoremos o Senhor como Criador, ele é mais que isso. Como já vimos, o Criador é também Redentor. Deus que nos criou é o mesmo que nos remiu. O que disse, façamos o homem à nossa imagem, ele também disse, Eli, Eli, lema sabachthani. Engraçado que eu vi uma afirmação assim, Jesus falou em línguas quando ele
falou isso. Não, Jesus não falou em línguas, né? Ele falou de acordo com um termo que poderia ser traduzido: Deus meu, por que me abandonaste, né? E aí a pessoa fala, mas eu procurei no Google, né? Não achei, né? Então, é interessante a gente ver esse tipo de comentário. Às vezes a pessoa, ela não se aprofunda em um termo e ela vai defendendo. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Poderia ter sido nós, poderia ser qualquer outra pessoa, mas foi uma pessoa que enxergou aqui Jesus falando em línguas, né? Quando ele disse essa frase aqui, né? Sendo seres humanos caídos, como reagir adequadamente a uma verdade tão incrível? Em João 19, ao relato sobre Jesus na cruz, né? João 19, ao relato de Jesus na cruz. Especificamente, ele está focando aqui os versos 16 a 30. Pense nos textos bíblicos que vimos sobre Jesus como Criador, aquele que foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Como devemos reagir a essa incrível expressão do amor de Deus? A mensagem do primeiro anjo, chamado para adorar o Criador, foi dada após a cruz. Depois que o universo expectante e os seguidores de Cristo tiveram conhecimento de que aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas é o mesmo. Embora ele sendo Deus, tornou a forma de servo, não teve por usurpação, né, o ser igual a Deus, né, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que espetáculo incrível esse deve ter sido para aqueles que conheciam Jesus antes de ele vir à Terra como ser humano. Não é de admirar que os seres celestiais também o adorem. Quanto a nós, redimidos pelo seu sangue, o que poderíamos fazer a não ser adorá-lo como Criador e Redentor? Então vamos lá, finalizando então, antes de ir para sexta-feira e fazer a leitura final, vamos finalizar com o texto bíblico aqui, né? Que nos diz o seguinte: então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. Tomaram a Jesus e o levaram. Levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre elas, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre mim as suas vestes, sobre a minha vestidura lançaram sortes. Soldados fizeram essas coisas. E juntos, então, assim, a gente percebe aqui uma questão de, para eles era algo comum, né? Sacrificar pessoas, né? Na cruz, né? Então eles já estavam ali lidando com aquilo até como uma diversão. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à mulher, sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, ou seja, cuidem uns dos outros, né? Cuidem um do outro nesse caso especificamente. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, que encheram de vinagre uma esponja, e pondo num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: tetelestai, né? Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e ao outro como ele fora crucificado. Mas vendo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, porque ele já estava morto, né? Vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, né? Nós vemos que aqui é um líquido que se parecia com a água, né? Segundo alguns estudiosos colocam, né? E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o
creais. Então o autor está dizendo, e eu testemunhei isso e estou dizendo para vocês, para que vocês tenham oportunidade de crer também. Então finalizamos agora com a lição de sexta-feira. A adoração a Deus é central nas Escrituras e sempre motivou discussões entre o povo de Deus e na sociedade. No Antigo Testamento, que são no caso os livros de Gênesis a Malaquias, os profetas repreenderam Israel por adorar outros deuses ou por adorar a Deus usando práticas pagãs. Eu li uma coisa no Facebook, é incrível, né, como os cristãos de postagem de Facebook, né, que a pessoa escreveu assim, Deus não vai te questionar pelos pecados dos outros, mas só pelo seu. E eu fico pensando, e as partes que Deus diz que vai nos cobrar se nós, vendo uma pessoa em erro, não a repreendermos, não a alertarmos, né? Então veja que a gente tem que tomar cuidado para não ser esse cristão que se alimenta só de postagem de frases de Facebook, né? A adoração aborda o aspecto mais fundamental. O conflito entre adorar a Deus ou adorar outros deuses é o centro do conflito cósmico e envolve a decisão de obedecer ou não à lei. E o que é lei de Deus? Basicamente, lei de Deus é tudo o que ele diz. Quando ele falou para Adão e Eva, é lei. Quando ele falou com Abraão, é lei. Quando ele fala com Noé para fazer a arca, é lei. Todo momento que Deus fala algo para a gente, é lei, é para nós seguirmos. Né? Alguns falam assim, existem coisas que são conselhos, mas o que ele fala para aquele que não seguir o conselho? Vai lá no Apocalipse e lê. Ele fala, aconselho isso, aconselho aquilo. E o que ele fala se a pessoa não fizer? Então veja, é lei. O que Deus determina, o que Deus fala para nós, é para ser seguido, é lei. Ele não precisa estar necessariamente ali na Torá, ele não precisa estar necessariamente ali no livro da lei ou nos 10 mandamentos. Tudo o que Deus fala é para ser seguido. Então, tudo que Deus fala, em sentido amplo, é lei. A adoração aborda o aspecto mais fundamental da existência humana, pois tem a ver com o que os seres humanos, como criaturas viventes, devem fazer quando confrontados com a presença do Criador. Somente os vivos podem adorar o Senhor. Aquele que nos criou nos convida a entregar nossa vida no ato de adoração a fim de recebê-la de volta enriquecida por Ele. Não adorar a Deus é perder a razão da nossa existência. É estar morrendo, caminhando para a extinção total por estarmos desconectados da própria fonte de vida. Angel, né, não sei o nome, a pronúncia correta, Angel Manuel Rodrigues. The Closing of the Cosmic Conflict. Role of the Three Angels, né? Messages. Role of the Three Angels Messages. Manuscrito não publicado, página 42. Né? Eu não domino o inglês, mas assim, isso é para que vocês tenham aí a fonte, né, que a lição citou, e que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final e que possamos aí continuar esse estudo durante a semana, né? Obrigado, Pai querido, por tudo que nos tem concedido até agora. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados. Fale melhor na mente de cada um de nós, nos ajude a viver segundo a Tua vontade, é o que imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam sempre muito bem-vindos e até o próximo estudo.